Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Incote, diretor executivo do Sala de Aula Criminal, e hoje nós estamos inaugurando uma nova ferramenta, nosso painel de entrevistas. Nós temos certeza de que esse vai ser mais um meio para a gente promover um debate aberto, democrático acerca das ciências criminais, e esperamos que vocês possam nos acompanhar. Como todos sabem, o nosso grande objetivo é aproximar o público do direito penal, e a ideia das entrevistas aqui é justamente essa. Então acompanhe no site as entrevistas, comente, participe. Nós queremos fazer desse um meio profícuo para ampliar realmente o debate acerca do direito penal. E para iniciar os trabalhos eu tenho hoje o prazer, a honra de entrevistar aqui o professor Dr. Rodrigo Chemin. Boa tarde, professor, seja bem-vindo, agradeço ter aceito o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade e a honra de poder participar desse projeto. Parece ser um projeto bem interessante, acho que vocês têm todo um futuro brilhante pela frente. Muito obrigado. Então, o professor Rodrigo Chemin, ele possui especialização em Ciências Penais, mestrado em Direito de Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e doutorado também pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é procurador de Justiça aqui do Ministério Público do Estado do Paraná, professor de Processo Penal na Unicuritiba, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Criminal da Unicuritiba, professor de Processo Penal da FAI, professor de Processo Penal da Escola da Magistratura Federal no Paraná e professor de Direito Processual Penal da Fundação Escola do Ministério Público, também aqui do Estado do Paraná. Então, a gente gostaria de fazer umas breves perguntas para o doutor, e a primeira delas tem a ver justamente com a sua vocação, com a sua carreira, né? O que fez com que o professor optasse por desenvolver sua carreira tanto profissional quanto na academia, voltada para o estudo do direito penal, do processo penal? Acho que eu trago um pouco no sangue a coisa. Meu pai foi professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná e o Direito Penal, tanto por via de influência paterna, quanto naturalmente qualquer estudante acaba às vezes tendo um olhar diferente para o Direito Penal, né? Acaba que uma coisa casa com a outra, a profissão do Ministério Público também é muito voltada para a área penal, então eu acabei me interessando por aprofundar e sentindo a necessidade de aprofundar o estudo, principalmente depois que passei no concurso, né? Passa no concurso achando que sabe tudo, e aí vai para o interior, e no interior entra muito numa roda viva de audiência, de processo, e numa situação que se passa a não mais aprofundar o estudo, e aquilo estava me deixando incomodado. Então, por uma série de razões, tanto por influência histórica paterna, quanto por a paixão mesmo pelo estudo do direito penal, quanto pela necessidade de também aprimorar o estudo, eu entendi que era interessante e importante que eu me dedicasse também à academia. E aí comecei a dar aula, comecei a dar aula na Tuiuti até. Eu estava no interior já e consegui uma licença do procurador-geral para vir às sextas à noite para lecionar na Tuiuti. Então casou o horário e comecei a dar aula, dei para a primeira turma da Tuiuti. E depois fui também para mais distante, aí, claro, não tinha mais como ficar vindo para Curitiba no final de semana. Fui dar aula na Faculdade de Direito de Toledo, também dei aula para a primeira turma da Faculdade de Direito de Toledo. E depois, quando voltei para Curitiba, daí finalmente me encaixei por aqui, comecei a lecionar por aqui. Olha, sem entregar a idade, mas quando que foi essa data? Qual foi a primeira turma do Tuiuti, em que ano? Aquilo foi em 92 por aí, 92, 93. É. E uma curiosidade pessoal, entre 93 por aí. 93. Entre a graduação, entre o ano da graduação em Direito até ter iniciado o magistério, quanto tempo levou mais ou menos? Olha, foi meio em seguida, porque naquela época não tinha ainda exigência de 3 anos de atividade de advocacia como condição para ingresso no concurso. Então eu me formei e passei no concurso já no ano imediatamente seguinte. O primeiro concurso que abriu, minha ideia era fazer Ministério Público mesmo, então abri o concurso por Ministério Público e eu passei. E aí uma coisa chama a outra, e não demorou muito, 2 anos, aí 2 anos já estava lecionando. Olha, interessante. Muito interessante, professor. Já tinha feito especialização, que eu me formei, e já no ano que me formei estava fazendo já especialização em Ciências Penais na Federal, e já no ano seguinte tinha entrado no mestrado. Então, acho que é uma somatória de situações assim, né? O mestrado depois eu tive que trancar por conta da distância no interior, mas acho que tudo acaba impulsionando para que você se aventure nessa área que é muito legal. É muito boa, né? E outra coisa que a gente gostaria de saber do professor é que
como professor, como coordenador lá também, né, do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, que avaliação o professor faz do ensino do direito penal, da média, assim, o que a gente observa no país? Que comentário o professor poderia nos dar nesse sentido, sobre a qualidade do ensino jurídico? É difícil fazer uma avaliação do país inteiro, né? Mas o que a gente percebe muito é que pela proliferação das faculdades de Direito, é quase impossível você manter uma qualidade excelente em todos os lugares. Mas eu acho que no geral há hoje uma escola muito interessante em alguns estados, como aqui no Sul, por exemplo, em Minas Gerais, São Paulo mesmo, que pese em São Paulo ainda tem às vezes uma certa influência de alguns discursos de teoria geral do processo, por exemplo, em alguns setores. Eu acho que no Recife tem uma escola interessante. Eu acho que você tem hoje uma condição boa de estudo muito melhor do que você tinha 20 anos atrás, pela facilidade da comunicação, da globalização, da internet. A internet ela representou um salto de qualidade gigantesco. Eu me lembro dos primeiros estudos que a gente fazia no começo dos anos 90, quando não tinha internet ainda. Para você ter acesso a uma doutrina estrangeira era um parto, ou você tinha que viajar para a Europa, às vezes, se cadastrar numa biblioteca, pedir autorização, às vezes consultar em loco o livro, com um custo muito grande, uma morosidade muito grande. Hoje não, hoje se eu quiser fazer um trabalho pesquisando livros do século XIX, a grande maioria deles, por exemplo, estão escaneados e à disposição livre na internet. Os que você não consegue disposição livre, basta que você mande um e-mail para uma universidade europeia e diga, olha, eu tenho interesse em tal livro, eles te mandam um boleto, você paga um valor e alguns escaneiam o livro e te mandam pelo correio. Então, sabe, isso representa uma condição de estudo muito diferenciada em muito curto espaço de tempo, que faz com que os professores que de fato se dediquem ao estudo e à pesquisa e à academia tenham condições hoje de mesmo sem se deslocar do país, ter acesso a tudo que se discute na Europa em tempo real praticamente e ter acesso a bibliotecas do mundo inteiro dentro de casa. Quer dizer, isso representa realmente um salto de qualidade. Eu acho que o ensino hoje, traçando assim uma visão geral, ele é de muito mais qualidade do que era há 20 anos atrás, por conta dessa facilidade dessas ferramentas. Claro, é um somatório, né? As gerações elas vão se somando, quer dizer, o conhecimento ele vai sempre sendo acrescentado. Então você tem uma geração um pouco mais antiga que foi até um pedaço, e a partir dali uma outra geração acrescenta mais um pouco, e acho que isso tende a melhorar. No geral, me parece que é uma melhora. Que pese, por outro lado, essa proliferação das faculdades faz com que em alguns locais fique defasado. Se a gente pensar em termos de processo penal, que é a disciplina que eu me dedico mais, também é possível dizer que pode-se ter uma divisão de formas de raciocinar o processo, inclusive na doutrina. As doutrinas um pouco mais, aspas, assim, tradicionais, de leitura mais tradicional, e outras que a gente poderia chamar, aspas, também mais modernas, não no sentido de modernidade epocal, mas é que as duas são contemporâneas, então não dá para chamar uma de contemporânea. O que você percebe de diferença nas duas, basicamente? Naquela que eu vou rotular de mais tradicional, não se costuma ter transdisciplinaridade no estudo da matéria. Já a doutrina mais moderna faz leituras transdisciplinares, quer dizer, vai buscar a compreensão do direito também a partir de outros olhares, de outros campos do conhecimento humano, psicologia, psicanálise, sociologia, filosofia, e eu acho que isso é imprescindível hoje para uma compreensão adequada da complexidade que é o processo decisório do juiz, por exemplo. Então isso dá uma diferença de qualidade bastante visível. E as duas estão convivendo. Então você tem também o problema da teoria geral do processo, que muitos autores ainda se apegam ao discurso de teoria geral unitária. A teoria geral do processo, a gente sabe, é uma teoria que nasce no processo civil, e aí muitas categorias do processo civil transportadas acriticamente para o processo penal. A doutrina outra já faz uma leitura da necessidade de ter uma teoria geral para o processo penal, diferente daquela do processo civil. Isso tudo são pontos de partida que fazem com que as visões de mundo do processo sejam muitas vezes diferentes, né? E isso está posto ao mesmo tempo. Então, de repente, você vai ter em algumas faculdades de direito professores que ainda estão vinculados a este discurso mais tradicional. E em outros lugares já uma visão mais
digamos, aspas, moderna, no sentido de levar em conta essas questões todas aí. E eu acho que isso ainda é um fenômeno que vai perdurar um bom tempo ainda, me parece. Já vem de um bom tempo e vai perdurar mais um bom tempo ainda. Muito interessante. E provavelmente esse processo dialético que a gente pode imaginar entre as visões acabe produzindo no final algo de maior qualidade. Essa dialética. Tendo condições de compreender a necessidade de buscar em outros lugares, acho que é sempre importante você não desconsiderar os discursos todos que estão postos, né? Levar em conta, respeitando as posições, as formas diferentes de ver, e é justamente dessa dialética que se melhora a qualidade da compreensão do direito, né? Sem dúvida. Nessa linha, tem surgido cada vez mais cursos, inclusive de pós-graduação, que são ofertados à distância, para a pessoa fazer online, no conforto da casa, ela poder programar. Como que o professor vê isso? Acha que existe o perigo da queda de qualidade ou vê isso com bons olhos? Acha que esse é um jeito de a gente democratizar, estender a possibilidade, inclusive, das especializações para um maior número de alunos? Eu acho que as duas coisas, né? Você tem a vantagem do conforto que isso provoca, da diminuição de custo, da democratização, como você falou, e eu acho que isso é importante, eu acho que é uma ferramenta importante. Eu não sou contra o ensino à distância, acho que ele é uma ferramenta que veio para ficar e cada vez mais, e o ideal só é que você possa ter também a condição, muitas vezes, de dialogar, trocando informações, e isso muitas vezes só é possível numa situação presencial. Então, algo mesclado, quer dizer, ensino à distância, ok, importante, democratiza, amplifica o discurso, você tem às vezes um custo baixíssimo, como nós estamos aqui, isso pode ser visto no mundo inteiro, se você quiser. Então, isso de fato é revolucionário, e é importante que fique, e eu acho que tem mais que se incentivar. Por outro lado, é necessário também aproximar, às vezes, abrir canais de comunicação, que você possa também dialogar mais próximo com o professor. Não dá para abandonar esse modelo dizendo, não, é a morte da aula presencial. Eu acho que as duas coisas vão caminhar juntas. É como o livro físico e o livro virtual. São ferramentas que se complementam. Muito se disse quando começou a sair livros virtuais, vai ser a morte do livro físico. Não me parece que seja, né, e não me parece que uma coisa anule a outra, né, como rádio e televisão, são tecnologias que vêm para se somar. Né. Bem interessante esse ponto de vista, e concordo muito com o professor quando, justamente por ser uma ciência social, o direito precisa desse diálogo, precisa dessa interação, né? Não tem dúvida mesmo. Uma última pergunta que particularmente gostaria muito de ouvir a sua opinião, doutor, diante do cenário atual que o Brasil está passando, né, em relação ao processo penal, que é a sua principal área de pesquisa, e diante do fato de que o processo penal ganhou tanta visualização, tanta gente falando, né, tanto de modo técnico como de modo não técnico, que mudanças o professor prevê para o futuro que nós vamos ter, de aspecto prático, no modo como é conduzido o processo penal no nosso país? No nosso país está tudo em aberto. Tudo em aberto, tem um projeto do novo Código de Processo Penal que voltou a andar na Câmara dos Deputados e está tudo em aberto. A ideia é que ali tudo pode acontecer para o bem e para o mal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu acho que alguns pontos são importantes da gente destacar. Primeiro, a necessidade de ajustar o Código de Processo Penal brasileiro, que de fato é um código da década de 40 e em que pese ele tenha sido já atualizado em vários trechos, né, com as grandes reformas que tivemos mais recentes, aí, de 2008, na parte das provas e dos ritos, em 2011 nas medidas cautelares, ele ainda está todo descompassado, né? Se pega a parte de inquérito policial, por exemplo, a redação lá, está dizendo lá que o Código, a redação de 1941, por exemplo, diz que o inquérito policial tem que ser escrito ou datilografado, é a regra que está lá, que não faz sentido mais. Então é importante que se reforme o código para que dê a ele uma coerência toda de texto, que as coisas não fiquem assim, cada hora atirando para um lado. Agora, para que lado vamos caminhar? Se fala muito no ajuste, na necessidade de se ajustar para o chamado sistema acusatório. Isso daria um tema para uma outra fala toda, porque sistema acusatório é algo muito aberto, muitas sugestões do que você possa servir de princípio unificador do chamado sistema acusatório, dependendo da corrente que eu me filie, eu vou caminhar o discurso para um lado ou para o outro lado.
Eu acho que é mais importante do que pensar num sistema acusatório, que eu já, por exemplo, cataloguei mais de 16 sugestões de tentativa de definição do que seja, é fazer o ajuste à Constituição. A Constituição brasileira, ela traz direitos e garantias importantes no artigo 5º e ela está bem delimitada, né? Ela está delimitada com uma dupla funcionalidade, inclusive, que muitas vezes não é enxergada. A Constituição, se a gente olhar no artigo 5º mesmo, que é direitos e garantias, ela vai ter uma série de regras que são fruto, inclusive, do momento histórico pós-Revolução Francesa, de freio a exercício de poder estatal, que diminuem o exercício do poder, então proibição de excesso, né, no exercício do poder estatal, mas ela traz também regras que visam dar efetividade, não eficiência necessariamente, mas efetividade ao exercício do poder, que são regras que visam dar, então, proibição, por exemplo, de proteção deficiente em relação à vítima. Você vai encontrar isso em várias passagens do artigo 5º, na necessidade de criminalização de determinadas condutas, imprescritibilidade de racismo, enfim, possibilidade de prisão cautelar. Então, são duas balizas de contenção que a Constituição apresenta: proibição de excesso de um lado e proibição de proteção insuficiente do outro lado. Dentro dessas duas balizas é que o processo penal deve caminhar, dando prioridade para a proibição de excesso, evidentemente, mas não desconsiderando a importância do poder. Porque quando se diz que eu tenho que conter o poder punitivo, nesta frase está justificada implicitamente a necessidade do poder punitivo. Claro, existem algumas correntes teóricas abolicionistas que vão discordar do que eu estou falando. A mim não me parece que hoje a gente possa caminhar para um abolicionismo penal, seja por qual vertente for, das variadas sugestões que tem. Eu acho que o direito penal ainda é necessário. Não diria que eu sou um ardoroso fã do direito penal, não é essa a ideia, mas ele é um mal ainda necessário numa sociedade como a nossa, com a complexidade cada vez maior que a nossa sociedade apresenta. Eu acho que é um tanto exageradamente utópico, ainda que a utopia seja importante, todo aquele discurso, de desconsiderar pura e simplesmente que o direito penal possa ser também um instrumento de contenção de desvios de comportamento, principalmente na criminalidade elitizada, onde as alternativas ao direito penal não me parece que sejam soluções que de fato resolvam as questões. Muitos dizem assim, vou dar um exemplo para ilustrar, por exemplo, não teríamos que ter direito penal para a sonegação fiscal, porque poderíamos resolver isso com multas. É um tanto quanto ingênuo afirmar isso. Parece que quem faz esse tipo de afirmação nunca investigou um crime de sonegação fiscal e não sabe como é que funciona a mecânica do empresário em relação ao tributo e o fisco. O grande empresário hoje, ele não teme multas do fisco, porque ele contabiliza o risco. Ele chega para o contador, por exemplo, e diz: olha, nós só podemos ser autuados nos últimos 5 anos. Então calcula para mim aí quanto que nós teríamos que pagar de multa, seja lá quanto for, se nos pegarem. O contador diz: tanto. Bom, então faz isso aí, pega esse valor e joga esse valor como um custo contábil para a empresa. E contabiliza isso. E aí isso vai para o preço do produto final, e quem paga o risco do cara ser pego na sonegação é o consumidor final. Então por isso que as coisas custam, não só por isso, mas um dos fatores daquilo que eufemisticamente se chama de custo Brasil, é o risco do sujeito ser pego na sonegação, é o custo da corrupção para se implantar uma empresa. O empresário não vai perder dinheiro, ele contabiliza isso tudo e joga no preço do produto final. Então ele não tem medo da multa. Ele contingencia valores para pagar essa multa. Ele teria medo do direito penal. Só que o direito penal hoje nesse setor ele não funciona, ele não opera, ele é todo descaracterizado, né? Então eu acho que ele ainda é uma ferramenta importante em alguns nichos de criminalidade, principalmente nesses nichos. E eu acho que as alternativas que existem, elas não são soluções para problemas nesses setores principalmente. A tendência no futuro é que cada vez mais se diminua, acho que a incidência do direito penal. Nós vamos ter, por exemplo, crime de trânsito, daqui a 100 anos não vai existir, porque ninguém vai dirigir carro mais, vai dirigir sozinho. Então, todos os problemas que hoje o trânsito apresenta vão ser deixados à látria. Então, enfim, só acho que o direito penal ele vai ainda servir para alguma coisa por um bom tempo, e o processo penal tem que caminhar olhando por essas duas vertentes que estão refletidas na nossa Constituição. Outro ponto central, me parece, para o futuro do processo penal é discutir mecanismos de contenção de discricionariedade do juiz. Esse me parece ser o grande desafio.
como diminuir a discricionariedade do julgador. Nós temos visto aí um ativismo judicial forte no Supremo Tribunal Federal, ora se aplaude, ora se critica, mas o ativismo está lá, né? Tanto no momento em que se aplaude quanto no momento em que se critica. Eu acho que precisávamos ter condições de conter a possibilidade do julgador interpretar para além daquilo que consta, seja da norma infraconstitucional, lida circularmente com princípios, né? Seja daquilo que tradicionalmente se construiu a respeito de uma construção hermenêutica a respeito de determinado assunto. Toda vez que o Supremo foge disso, ele extrapola os limites. Então, conter discricionariedade de interpretação do julgador, tanto na lei quanto na prova, é um desafio para o futuro do processo penal brasileiro. Muito bom. Para finalizar, do modo como a redação do projeto se encontra hoje, acredita que ele caminha para ser bem sucedido nisso, em conseguir fazer essa contenção, ou acha que seria preciso mudanças mais drásticas, mais significativas? Eu acho que a comissão que elaborou o projeto, que é uma comissão de notáveis, fez um bom trabalho, mas um trabalho difícil e que agora precisa ser melhor discutido no parlamento, e tem algumas coisas que podem ser melhoradas ali. No geral, o trabalho que a comissão fez no anteprojeto é um bom trabalho, só que alguns pontos precisariam ser melhor pensados, me parece. Eu acho que ficou ainda pendente algumas questões ali que seriam pontuais, mas que seriam mereceriam um olhar mais atento. E acho que o papel da discussão no parlamento vai ser esse, está sendo esse. Estamos fazendo várias discussões lá, né? Nós estamos acompanhando aí as discussões nas comissões, nas audiências públicas e tal. Tudo é possível no parlamento brasileiro, né? Mas a ideia é que se faça algo equilibrado. Se for feito algo que observe essa dupla contenção da Constituição, teremos um bom resultado. A gente espera que o caminho seja esse. Vamos esperar que sim. Muito bom. Professor, quero lhe agradecer. Eu que agradeço. Realmente foi muito bom, né? A gente, sem dúvida nenhuma, aprendeu muito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente espera que vocês também tenham gostado, que acompanhem, né, aulas como essa que nós tivemos aqui. E, para finalizar, queria dizer que o Dr. Rodrigo Chemin também, a partir aí de agora, vai se tornar mais um colunista do Sala de Aula Criminal, então vamos poder desfrutar do conhecimento dele não só em entrevistas, espero que essa não seja a única, né? Mas também dos artigos que ele vai escrever para o Sala de Aula Criminal. Então continue nos acompanhando. Obrigado e até a próxima.